Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina, desde o início, a construir altares. Ela nos ensina, desde o início, que o Senhor ele se manifesta nos altares. Como nós vimos nessa palavra, o Senhor ele ordenando ao povo para que construísse um altar. Quando o Senhor ele queria fazer uma mudança, quando ele queria mudar uma história, quando ele queria fazer algo grande, ele sempre pedia um altar. Por que o Senhor pedia um altar? Porque ele se manifesta no altar. O poder do Senhor ele é manifestado no altar. Daqui a pouco mais você vai estar passando aqui pelo altar. E já vai se preparando desde já para que você não passe por aqui de qualquer jeito. Passe por aqui, crendo que a presença do Senhor te faz presente no Senhor. Porque a bênção do Senhor, ela passa pelo altar antes de chegar até a nossa vida. Quando o Senhor ele ordena aqui que esse altar ele fosse construído, quando ele fala para Moisés como deveria ser construído esse altar, ele passa algumas dicas ali, importantíssimas, de como esse altar deveria ser construído. E nós podemos trazer essas dicas para a nossa vida. Mas algo que me chamou muita atenção quando eu estava meditando nessa palavra é que ali nós vemos que no início o Senhor ele pede trabalho, no início ele pede dedicação, mas no final ele acaba dizendo assim, que você vai se alegrar. No final é a alegria. Tudo em nossa vida, quando nós iniciamos uma caminhada nova, o começo é dificultoso, o começo tem muita dúvida, o começo tem muita especulação, mas se você se dedicar, se você consagrar ao Senhor, se você edificar um altar na sua vida, você vai compreender que o final vai ser de alegria. Aleluia. Portanto, nós vemos que o Senhor, quando Ele queria iniciar uma nova história, quando Ele queria encerrar um ciclo, Ele pedia um altar. Ele pedia que um altar fosse erguido, para que Ele pudesse se manifestar. Mas por que Ele pedia esse altar? Porque o altar, ele encerra ciclo, ele inicia ciclo. O altar, ele divide o passado do presente para o futuro. O altar é algo que você faz no teu presente para separar o passado do futuro. Aquilo que você passou, você não volta mais. Aquilo que foi ontem, já você não consegue mais voltar atrás. Mas você consegue dar um passo adiante. Planejar o amanhã para que você venha sorrir. De repente o teu passado foi de choro, de sofrimento. Mas quando você edifica um altar na presença do Senhor, daqui a pouco a gente vai entender como é que nós edificamos um altar em nossa vida, como é que nós transformamos a nossa vida num altar que agrada ao Senhor. Aleluia. Quando você faz isso na tua vida, você consegue colher o fruto da alegria. Glória a Deus. Porque você vai deixar para trás o que ficou, vai deixar para trás o que te fez sofrer. De repente aquilo, quando você inicia uma jornada, inicia uma caminhada, você começa a ter muitas dúvidas. Quando você começa algo novo, você pensa, será que vai dar certo? Por mais que você tenha certeza que você está no caminho certo, você começa com aquele pensamento, será que é isso mesmo? Será que eu estou caminhando no caminho certo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que é isso que eu preciso para a minha vida? Mas quando você constrói um altar, quando você coloca Deus acima de tudo, você vai sorrir no final. Você vai conseguir sorrir. Porque o início é sacrifício, mas o final é alegria. Porque quando o Senhor ele pede um altar, Ele apenas quer que você erga o altar, providencie o sacrifício, porque o fogo é Ele que desce. Aleluia. O fogo vem do alto. O fogo vem do Senhor. Tem muita gente que sofre tanto porque ela está buscando fazer descer o fogo.
Quando nós temos que nos preocupar em construir um altar. Aleluia. Quando Elias, ele foi desafiar os profetas de Baal, ele ficou olhando para o altar, ele estava construído. Ali existia um altar que foi construído para a adoração a ídolos. E Elias ficou observando aquele altar, mas para que o fogo descesse, para que Deus se manifestasse, Elias precisou consertar aquele altar. Às vezes a nossa vida ela está pautada em um altar voltado para outros deuses, que não é o nosso Deus. Então nós precisamos consertar esse altar. Precisamos olhar o que tem de errado. Nós vemos quando o Senhor ele especifica como tem que ser feito o altar, aqui no texto que acabamos de ler, quando ele fala para Moisés: Moisés, você tem uma longa caminhada, você vai ter que fazer esse altar. Quando vocês passarem, vocês vão construir esse altar. Só que ele especificou algumas coisas, ele falou: pega lá as pedras. Eu não quero que você use nenhuma ferramenta para deixar as pedras bonitinhas. Não perca tempo fazendo isso. O altar ele tem que ser funcional. O altar em nossa vida tem que ser funcional. Quando ele fala use pedra, ele diz assim: não use nada de ferro, não coloca nada de ferro no negócio aqui. Não usa ferro nem para quebrar o canto da pedra. Não, use somente a pedra bruta. A pedra é o suficiente. Nós podemos entender aqui por pedra, quando a Bíblia fala em pedra, ela está falando da palavra. Ela está falando do Senhor Jesus. Quando o Senhor ele pede para você edificar um altar, a primeira coisa que ele diz assim: vai para a palavra. Usa a palavra. Traz a palavra para a tua vida. A primeira coisa para você edificar o altar na tua vida é usar a palavra, é meditar na palavra, é ouvir o que a palavra ela está falando. A primeira coisa é a palavra. Quando ele diz assim: não busca muita firula, não queira buscar aquele que fala bonito, não queira ir naquele que arrasta uma multidão, não queira isso, não queira aquele outro, não. Use apenas a palavra, pura, simples, mas verdadeira, porque essa edifica. Se você começar a perder tempo e buscar, não, eu quero a palavra, mas eu quero que aquele pastor, aquela pastora, aquela pessoa que fala bonito, aquela pessoa que, né, ela vai dar dedo na minha cara e vai falar e vai edificar a minha vida. Você está perdendo tempo. Quando que o primeiro passo que você tem que dar é para a palavra, buscar a palavra. É a palavra que vai iniciar, que vai dar o suporte para o teu altar. Quem sabe consertar o altar. Quem sabe você já teve um altar na tua vida, mas hoje você já não está colhendo, né? Você já não está conseguindo receber nada dali. Sabe por quê? Porque você está querendo iniciar um novo ciclo, mas no altar antigo. Quer um novo ciclo, quer uma vida nova? Constrói um altar novo. Aleluia. Constrói um altar novo. Abraão construiu quantos altares? Quando o Senhor ele queria iniciar uma jornada, queria fazer algo novo, fazer algo diferente, ele dizia: Abraão, constrói um altar. Deus ele só manifesta onde tem altar. Sempre que para cada novo ciclo, um novo altar. Porque o altar ele é um lugar de propósito. Sempre que se ergue um altar, ele tem um propósito. Quando Noé saiu da arca, o irmão vai colocar para mim lá em Gênesis 8, 20, para a gente dar uma olhada aqui. O que aconteceu quando Noé saiu da arca? Eles passaram aproximadamente 120 dias dentro da arca. E de repente a arca ela atraca lá no Monte Ararat. E Deus ordena que, o próprio Deus ele vai lá e tira o selo que ele tinha colocado na porta da arca. E antes de sair, Deus ordena algo para Noé. Ele diz assim: e Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar.
Por que Deus pediu aquele altar para Noé? Porque ali estava se encerrando um ciclo. E ali estava iniciando um novo ciclo, uma nova jornada. Vocês acham que foi muito bom para Noé fazer esse altar? Sacrificar ao Senhor? Adorar ao Senhor? Imaginem quantas pessoas da família de Noé morreram no dilúvio. Imaginem quantos amigos de Noé morreram no dilúvio. Não pense que Noé ele vivia numa bolha onde vivia somente ele, a esposa e os filhos e as noras. Não. Noé ele tinha uma vida em sociedade. Embora as pessoas não dessem ouvido para aquilo que ele pregava, mas ele tinha um convívio. Embora eu nunca vi ninguém provar isso, mas eu estive fazendo umas contas naquela genealogia que tem lá no início da Bíblia, e eu tenho quase certeza que o bisavô de Noé, chamado Matusalém, morreu no dilúvio, porque fecha a data exatamente no ano do dilúvio. Quem sabe não morreu o bisavô dele ali, o avô? Você acha que é fácil para alguém levantar um altar e adorar a Deus com o coração partido? Com o coração endurecido ali? Por mais que eu esteja vivendo milagres, mas Deus precisava iniciar um novo ciclo. Quem sabe você está com o teu coração doído. Quem sabe você está com o teu coração aí enrijecido porque você teve uma decepção, uma perca. Quem sabe, eu não sei o que você tem passado, como que você chegou aqui hoje. Mas quem sabe para você deixar essa dor para trás, você precisa construir um altar novo. Ou então consertar o altar pelo qual você já colheu muitos milagres. Aleluia. Mas comece pela palavra. Comece pela palavra. Através da palavra você vai entender que você vai precisar jejuar. O jejum também te ajuda a edificar o altar. Aleluia. O jejum ele te aproxima ainda mais de Deus, porque você deixa de lado a tua carne para você começar a entender as coisas espirituais. Aleluia. E você precisa, além da palavra, também precisa do jejum. Você precisa da oração também para edificar esse altar. O altar, você precisa da oração, para que o altar da sua vida ele seja consertado. Quem sabe você começa a pensar, mas eu leio a palavra todo dia, eu até jejuo de vez em quando, mas quem sabe a tua oração está pouco. Ou então, quem sabe você ora bastante, mas jejua pouco. Você tem que equilibrar, para que o altar seja consertado e reconstruído. Porque o poder de Deus se manifesta no altar. Então existem quatro coisas fundamentais para você edificar o teu altar. Que é a palavra, a oração, o jejum e a fé. Sem fé, por que eu preciso da fé? Porque se eu não tiver fé, eu não vou sacrificar. Se eu não tiver fé, eu não vou plantar a semente que eu vou querer colher depois. Se eu não tiver fé, eu posso passar o mês inteiro, 24 horas por dia, correndo aqui em cima desse altar. Se eu não tiver fé, não vai acontecer nada na minha vida. Eu preciso ter fé. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Senão eu não consigo. Deus não consegue fazer algo novo em um altar velho. Você precisa consertar isso.
Quando o Senhor Deus, Ele chamou Abraão da sua parentela, Ele disse: Abraão, vem. Eu tenho algo para fazer na tua vida. Na época ele era apenas Abraão, não era nem Abraão, era Abraão. Na época ele era apenas Abraão. Ele diz: ó, vem para fora, vem cá. Eu quero te tirar do meio da tua parentela, aí não vai dar nada. Eu não vou conseguir fazer, eu não quero fazer na tua vida aí onde você está. Quem sabe Deus está dizendo para você: ei, dá um passo além. Toma uma atitude diferente. Eu tenho algo para fazer na tua vida, mas onde você está, na forma que você está, eu não consigo. Você precisa dar um passo adiante. Está vendo? Ele está dizendo assim: você precisa largar essas más companhias, você precisa largar essas amizades, você precisa olhar para frente. Você tem que parar de ficar chorando, se lamentando e olhar para frente. Da forma que está, eu não consigo fazer. Precisa que você ande. Coloca para nós ali Gênesis 12:8. Gênesis 12:8. Vai nos dizer quando assim que Abraão saiu. Assim que Abraão saiu da terra, da sua família. Primeira coisa que aconteceu. Quando Deus disse para ele: ó, vem, vai. Quer ser abençoado? Não é aí que eu vou te abençoar. Quer colher bênção? Não é onde você está, não é parado, não é estacionado aí, não. Eu tenho grandes coisas para você. Tenho um futuro lindo para você. Tem algo maravilhoso na tua vida, mas não é onde você está. Quem sabe o Senhor está dizendo para você: sim, eu quero te abençoar, mas você parou de estudar. Eu quero que você cresça, mas eu vou crescer, não sei de que jeito, você parou de estudar. Dá um passo, volta a estudar. Volta. Ressuscita teu sonho aí. Como é que você vai querer crescer se você parou e estacionou? Dá um passo. Aí o Senhor ele chama Abraão começa a caminhada. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor. E olha o que aconteceu: ele invocou o nome do Senhor. Aleluia. Primeiro passo que Abraão fez quando saiu. Quando ele quis iniciar um novo ciclo, até ali era um ciclo. Ele vivia no meio da sua parentela, ele vivia com a sua família, ele era um homem até meio que bem sucedido. A família do seu pai, eles fabricavam ídolos, vendiam muito. Eles eram artesãos. Ele tinha um sonho, ele tinha sonhos. E Deus queria realizar esses sonhos, queria abençoar a vida dele. E Deus tinha um plano para a minha vida e para a tua vida. Por isso ele chamou esse homem lá. Porque nós somos fruto desse chamado. Glória a Deus. Porque se hoje nós temos alguém que nos ensinou o que é ter fé, foi porque ele disse sim a esse chamado. Ele caminhou, assim que ele saiu aos olhos da sua família, ele parou, ele armou a tenda, ele construiu um altar e ele invocou o nome do Senhor. Porque assim, ó, sem a companhia do Senhor não entende. Eu preciso dar um passo adiante, eu preciso ir mais longe, eu preciso de algo novo para a minha vida. Mas se o Senhor não estiver contigo, nem tente. Você precisa que o Senhor ele esteja contigo. Portanto, você vai construir o altar na sua vida e principalmente invocar o nome do Senhor. Aleluia. Invocar o Senhor, clamar a Ele, dizer: Senhor, até aqui o Senhor me abençoou, eu vou iniciar um novo ciclo, eu quero o Senhor comigo. Aleluia. Invocar o nome do Senhor é isso, é colocar o Senhor no caminho contigo, é colocar Ele na frente. Por mais que você saiba para onde você quer ir, mas quando você coloca o Senhor na frente, Ele vai na frente e você vai seguindo Ele. Isso é invocar o nome do Senhor. É trazer o Senhor para junto. Mas para que isso aconteça, você precisa construir o altar. Você precisa consertar o altar. Para a gente ir para o final,
Jacó. Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, da ira do seu irmão, coloca para nós lá Gênesis 28, 18. Quando Jacó estava fugindo da ira do seu irmão, ele precisava iniciar uma vida nova. Ele estava indo para uma cidade diferente. Ele estava deixando o conforto da sua casa. Ele era o queridinho da mamãe. Ele estava deixando o colo da mamãe. Ele precisava iniciar algo novo na sua vida. Ele passa a noite no deserto, a cabeça sobre uma pedra, e ele teve um sonho. Ele sonhou com os anjos, a história você já conhece. Ele viu uma escada, o céu aberto, os anjos descendo, subindo, degraus. E ele no outro dia, ele acorda. Ali não diz que foi o Senhor que pediu para ele um altar, mas nós sabemos que o Espírito Santo estava ardendo no coração dele. Aleluia. Deus, ele não chegou para você assim, disse assim para você: faça um altar para mim, mas o Espírito Santo está tocando no teu coração aí, você está vendo, eu vou fazer um altar novo na minha vida. Aleluia. E quando Jacó ele acordou no outro dia, ele diz assim: levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela. Ou seja, ele pegou a pedra, mais uma vez aqui falando em pedra, falando do Senhor Jesus, falando da palavra. Ele construiu um altar com a pedra que ele tinha colocado na sua cabeça, a pedra que tinha sido seu travesseiro durante a noite. Ele construiu um altar. Não é fácil construir um altar nessa situação. Imagine você passando por um problema muito sério na sua vida. Você fugindo de alguém, dormindo no relento, e quando você acordar, você ser grato a Deus, a ponto de você construir um altar para chamar a presença de Deus. Aleluia. Então não importa qual é a situação que estamos passando, se nós quisermos que as coisas mudem, precisamos construir um altar em nossa vida, precisamos consertar o altar da nossa vida. E como é que consertamos? Através dos 4 passos ali, da palavra, do jejum, da oração e da fé. Porque se não tiver fé, você pode orar, não vai acontecer nada. Se você não tiver fé, você vai fazer um jejum. Quem sabe você consiga perder alguns quilos ali no jejum, mas é um único benefício. Se você não tiver fé, você vai ler a palavra de Deus, você não vai entender nada, vai ser apenas um livro de histórias. Porque quando eu estava no seminário, eu li a Bíblia inteirinha no seminário, eu não entendi nada. Por quê? Porque eu li apenas para entender a história. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu coloquei na minha vida, eu vou ler novamente a Bíblia inteira. Eu li. O que na primeira vez eu levei menos de um mês para ler ela inteira. Depois de convertido, eu levei mais de um ano para ler. Porque eu começava a ler, eu entrava na palavra, eu deitava no colo do autor da palavra, chorava, porque algo era diferente. Aleluia. Porque ali a gente tinha aprendido a ter fé. Glória a Deus. Isso é você viver o que a palavra fala. A fé faz isso. Quando você tem fé, você acredita naquilo que você está lendo, as coisas se tornam diferentes. Sem a fé, você vai ler a palavra, você não vai entender nada. Então você precisa, a fé é o que move. O Senhor Jesus ele falou: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, e isso vai acontecer. Então sem a fé não adianta nada. Se você não tiver fé. O pastor contou aqui, foi na terça, que ele foi orar com
por um homem, e ele disse que você só ia orar se não tivesse fé que a oração ia fazer efeito. E realmente tem que ser assim. A oração do pastor, de qualquer um, só vai fazer efeito se você tiver fé. A tua passagem por aqui, pelo altar, você vai passar daqui a pouco, você vai receber porque você vai passar por aqui tendo fé, acreditando que você vai passar pelo altar, e o Senhor ele vai passar contigo. O Senhor ele vai estar te carregando no colo se for preciso. Aleluia. Porque você tem fé para isso. Jacó ele teve tanta fé. Ele acreditava que o Senhor ia fazer algo que, quando ele acordou, no relento, com medo, no meio do deserto, ele pegou a pedra que tinha sido o seu travesseiro, construiu um altar e colocou o nome naquele lugar de Betel. Betel quer dizer lugar de presença de Deus. Aleluia. Ou seja, ele invocou a presença de Deus para aquele lugar. E vocês acham que Deus ia ficar sozinho em cima de uma pedra lá? Não. Ele invocou a presença de Deus porque ele queria que Deus fosse com ele. Aleluia. Deus não ia ficar sentado em cima de uma pedra lá olhando Jacó aí, não, Deus ia com ele. Quando você invoca a presença de Deus de manhã lá, quando você acorda, você acha que Deus vai deitar lá no lugar quentinho, que você está lá na cama e vai ficar dormindo? Não, você vai invocar a presença de Deus, ele vai contigo durante o dia. Então você precisa invocar a presença do Senhor, construir um altar, chamar a presença dele, dizer: Senhor, vamos comigo, eu preciso do Senhor. Eu preciso que algo aconteça, que as coisas sejam diferentes. Do jeito que está, não está dando mais. Eu preciso mudar, eu preciso de mudança. Mas se o Senhor não for, nem tente. Se está ruim com Deus, sem Ele nem tente, porque a coisa não vai para frente. Temos que construir um altar.